De todos os jogos que eu já joguei, tem um que com certeza tem um espaço reservado no meu coração, e ele se chama Super Mario World. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? E não apenas pela nostalgia, afinal, quem não se lembra da clássica ilha? Você pode até nunca ter jogado Mario, mas com certeza, de alguma maneira você já viu essa ilha. Ou pelo simples fato de ser um jogo incrível, e apesar de ter sido lançado em 1990, ou seja, 35 anos atrás, é capaz de entreter e divertir geração após geração. Sim, o jogo é realmente maravilhoso. Tem uma arte única, carismática, que remete à diversão e ao mesmo tempo une isso a controles super bem programados e diversas formas diferentes de terminar uma fase. Isso é, se você não pegar a peninha e sair voando por aí. A questão aqui é que até alguns dias atrás eu havia jogado esse jogo por diversas vezes, mas nunca terminado ele por completo. Eu, assim como muitas pessoas, nunca havia tido console quando criança, e por esse motivo se torna um pouco inviável para uma criança que não joga direto zerar um jogo que tem em média 5 horas de duração. Apesar disso, eu tenho boas lembranças das vezes que joguei na infância. A melhor delas foi um dia em que estavam todos reunidos na casa da minha tia jogando Super Mario, e um dos meus primos, que já havia zerado, sabia incrivelmente tudo o que ia acontecer em cada fase. Ele ia falando literalmente tudo o que ia acontecer na Ilha do Chocolate, o que estava por vir, e etc. Mas infelizmente, como aquele dia não era infinito, não chegamos ao final novamente. Parecia que eu nunca zeraria esse jogo um dia. Afinal, quanto mais velho eu ficava, mais jogos novos iam aparecendo, e se Super Mario acabasse no fundo da minha mente? Felizmente, no ano passado, eu comprei um console da Bernic, o RG35XXH. Não pensei duas vezes e já fui procurar algum navio de One Piece para poder baixar, se é que vocês me entendem. O grande desafio que eu havia esperado mais de uma década para poder enfrentar estava bem ali, na minha frente. O mundo que eu já havia recomeçado tantas e tantas vezes finalmente teria um final. A primeira ilha não tem muito segredo, é uma ótima introdução ao jogo. Nela nós somos introduzidos aos primeiros comandos do jogo. E meu Deus, como é dificultoso apertar esses botõezinhos. Nessa fase também conhecemos o Yoshi e as mecânicas dele. Inclusive, é muito interessante de comentar que apesar do jogo nunca ter tido uma tradução oficial para o português, o inglês desse jogo é bem facinho de entender. Então eu consegui ler algumas frases e entender o que estava acontecendo ali na história, mesmo sem saber inglês por completo. Já na segunda ilha, eu simplesmente me deparei com o melhor power-up de todos os tempos. A incrível, ilustríssima, maravilhosa, admirada, querida, desejada, a Peninha. Que com toda certeza é o melhor power-up para se ter nesse jogo. Além disso, também notamos uma diferença na cor de algumas fases. E descobrimos que elas possuem saídas secretas, o que nos faz descobrir um caminho secreto que nos leva para uma ilha secreta, a Star Road. Porém eu falo dela um pouquinho mais para frente. É aqui também que nós temos a primeira Ghost House. Aqui já começa a palhaçada na Nintendo, chamada Shoopers. Que bichinho miserável! Brincadeiras à parte, essa ilha traz desafios totalmente diferentes das outras duas, introduzindo a lava, várias plataformas móveis. Só bagunça. Essa parte do jogo é até engraçada de lembrar. Eu lembro que eu ia passando para a ilha seguinte até eu perceber que tinham fases secretas. A esse nível,
o negócio já começou a ficar doido. Era a plataforma daqui pra lá, serra elétrica tentando me matar, fases mais rápidas, literalmente só bagunça. Como se já não bastasse a Morena nos iludir na vida real, a Nintendo também resolveu tentar. E não é que conseguiram? Teve fase que eu joguei umas 4 vezes para conseguir passar. Aqui, diferente das outras fases, achar a saída secreta não era opcional, mas sim necessário para avançar no jogo. Ah, e lembra do Boo? Não? Relaxa, que depois dessa ilha você nunca mais vai esquecer. Muito feio! Tá afim de chocolate? Vai ficar querendo. Porque aqui é fase que muda dependendo do tempo, número de moeda. A Nintendo olhou literalmente para essa parte e falou: quem vai comer um chocolate é só a gente mesmo. Você está andando de boa numa fase, avista um dinossauro e sem pensar 2 vezes, é só pisar na cabeça dele. E aí ela vai e faz isso. E você morre. Enfim, para ser um game tem que ser um pouco masoquista, aparentemente. Aqui já estamos chegando no fim do jogo. Estamos prestes a chegar no castelo do Bowser e finalmente salvar a princesa. Se bem que era mais fácil ter pedido ajuda pro Goku. Você quer o jogo pra você? Vale lembrar que em cada ilha nós também temos um castelo com mini-boss, que são bem fáceis de serem derrotados inclusive, porque diferente do dragão, é só pular mesmo. Aqui, se você pensou que eu estava chegando ao fim, que daqui pra frente seria tudo mais simples, a Big N simplesmente lança plataforma que se você errar o pulo, você morre. Labirintos que se você errar o caminho, você morre. Fase longa que se você demorar, você morre. Você literalmente só não morre se não morrer. Lembra que eu havia mencionado ela lá no começo? Antes de eu entrar no castelo do Bowser, eu decidi entrar e descobrir o que era. Fiz as fases, ou pelo menos achei que estava fazendo. E descobri simplesmente que daria para ter chegado no final super rápido. Eu fiquei esses anos todos sem zerar, batendo na trave, e eu poderia simplesmente ter chegado no fim e derrotado o Bowser. Porém, não há honra em fazer as coisas pela metade. Eu iria derrotar o Bowser da maneira certa, passando fase por fase, sem pular desafio. Nós passamos pelos últimos desafios, fazemos pulos, quase somos acertados pela falta de energia na reta final, mas adentramos a sala do Bowser. O Bowser tenta de todas as formas derrotar o nosso herói, mas Mario não veio de tão longe para desistir tão facilmente. Vamos passando de turno em turno, utilizando os próprios aliados para dar dano nele, até que finalmente Bowser é derrotado e a princesa é resgatada. E assim, depois de mais de 1 década, eu zerei esse jogo incrível chamado Super Mario World.